Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que o perdão é algo muito importante para Deus e para nós. E quando nós não perdoamos, Satanás alcança vantagem sobre nós. Podemos ver isso confirmado em Efésios capítulo 4, versículos 31 a 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É muito interessante que ao vermos esses versículos, quando ele fala longe de vós, e ele cita amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia, ele vincula isso com o perdão. Longe de vós. Daí ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso quer dizer o quê? Que enquanto nós não perdoamos, amargura, cólera, ira e essas coisas, essa classe de coisas, essas coisas estão muito perto, estão dentro de nós. E o Senhor diz: longe de vós. Nossas perguntas são voltadas a isso: Senhor, como eu posso estar livre disso? Daí o Senhor diz: sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí nós podemos ver que um dos segredos do perdão é estar em Cristo. É impossível estar em Cristo e não perdoar. Se eu estou em Cristo, eu tenho a realidade de Cristo em mim. E se Cristo vive dentro de mim, Cristo está em mim, esse Cristo que está em mim me leva a perdoar. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte, na parte A: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nós sabemos que Cristo vive em nós. A palavra de Deus nos diz isso. A vida divina está em nós, porque nós nascemos do alto, nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, como você explica essa afirmação: permanecer em mim, e eu permanecerei em vós? O Senhor já não permanece em nós? Já. Mas o que esse versículo quer dizer é o seguinte: somente quando eu permaneço no Senhor, a realidade de Cristo permanecer em mim se manifesta. Eu chamo isso de princípio da ativação. Isso quer dizer o quê?
Se eu estou na carne, Cristo em mim não é manifestado. O que é manifestado é Adão. Mas, se eu estou no Espírito, se eu estou no Senhor, a realidade de Cristo em mim é manifestado. Por quê? Por daí as minhas reações já não serão as reações naturais, serão as reações no Espírito. É Cristo se manifestando. Por isso que diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se eu não permanecer em Cristo, se eu não estiver no Espírito, o fato de Cristo viver em mim não se manifesta. Por isso que aqui diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nosso segredo é estar em Cristo. E tem outra porção da palavra. Colossenses capítulo 3, versículos 13 a 15. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Essa porção da palavra fala para nós suportarmos uns aos outros, darmos o suporte, ajudarmos uns aos outros. Que é importante nós nos perdoarmos mutuamente, porque assim como você me ofende, eu ofendo a você, eu ofendo muitos outros. Não é verdade? Ou você é o único que não peca contra os outros? Nós todos somos iguais nisso. Nós ferimos pessoas, magoamos pessoas, entristecemos pessoas, fazemos coisas contra outras pessoas e muitas vezes nós nem percebemos. Aqui diz, para haver perdão quando você tem motivo de queixa contra outro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós precisamos ter comunhão, resolvermos o problema. E como nós devemos perdoar? E essa porção da palavra nos diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não é o perdão do homem, é o perdão que vem do Senhor. É como o Senhor nos perdoou, nós também vamos perdoar. E isso é possível. Por quê? Porque nós temos Cristo vivendo em nós. O grande problema nosso é que nós falamos, isso não é possível, não é possível. Enquanto que a palavra de Deus nos diz, é possível. E aí, a palavra nos dá uma outra indicação importante. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Louvado seja o Senhor. Aqui fala do amor. Isso é algo tão maravilhoso, tão importante. Amor. O amor, que é o vínculo da perfeição. E ainda mais aqui diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, fala da paz de Cristo ser o árbitro. Nós geralmente aplicamos esse versículo
há situações sobre o nosso dia a dia, temos que tomar alguma decisão, ou ao fazermos algo, temos ou não temos paz. Mas aqui nesse versículo, o sentido fundamental, principal, é que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração, no nosso relacionamento com os demais irmãos, com as demais pessoas. Compreenderam? Isso é algo que nós precisamos ver. Ó Senhor Jesus, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Porque eu preciso viver em paz com o irmão, porque nós fomos chamados em um só corpo. Que visão tremenda! Que visão maravilhosa! Agora, aos poucos, nós estamos vendo o caminho para o perdão. Louvado seja o Senhor. Vamos nos abrir ao Senhor. Vamos usar esses versículos para orar ao Senhor. E aí, algo importante acontecer em nós: o perdão. Que Deus seja glorificado nisso. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.